Olá, estou aqui hoje para apresentar para vocês o estudo intitulado Avaliação do uso do laser de baixa intensidade na gengiva de camundongos sadios. Esse trabalho foi realizado pela Amabile Busato, Letícia Yara Rezende, Pamela Heloíse Teles Herrera, sob orientação da professora doutora Vânia Cláudia Olivon. As doenças periodontais de origem inflamatória, que por exemplo podem acometer a mucosa oral, podem gerar as doenças chamadas de periodontais, que são altamente prevalentes em todo o mundo. A gravidade dessa patologia tem influência nas condições sistêmicas e da microbiota oral, sendo observado danos não somente no tecido periodontal, como no osso alveolar e no ligamento periodontal, comprometendo a saúde dessa mucosa, bem como da permanência dos dentes instalados nessa mucosa. O desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, especialmente os estabelecidos por meio de procedimentos físicos, tem auxiliado nos diagnósticos e nas terapias para o tratamento de doenças que acometem a mucosa oral, principalmente essas doenças que envolvem o processo inflamatório. Uma dessas tecnologias, o laser de baixa intensidade, são mais acessíveis devido ao seu custo e o benefício, onde, por sua vez, são cruciais para os profissionais de odontologia, Então, nós temos que pensar num tratamento que seja viável tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, diante dessas evidências presentes na literatura, o presente estudo tem como objetivo principal analisar os efeitos do uso do laser de baixa intensidade, bem como a diferença na inclusão do material histológico na posição sagital ou coronal da maxila para que se possa avaliar de uma maneira mais efetiva a mucosa oral desses camundongos sadios que foram estudados nesse projeto. Dessa forma, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Uso de Animais, o CEUA, da Universidade Uniderp, e recebeu aprovação sobre o número 3142/2022. Para a elaboração desse projeto, foram utilizados 16 camundongos C57 Black Six, machos que foram mantidos no biotério de experimentação e manutenção da própria instituição. Esses animais foram submetidos a 7 dias de aplicação do laser de baixa intensidade e, após esse período, os animais foram submetidos à anestesia, através da injeção intraperitoneal de cloridrato de ketamina 10% e cloridrato de xilazina 10%, na proporção 70-30, para a realização da eutanásia dos mesmos. Após a eutanásia, as maxilas foram coletadas, foram separadas em 2 hemiarcadas, por corte na região da sutura palatina mediana, realizando o processo histológico. As maxilas foram cortadas, incluídas em parafina, em posição sagital, e as maxilas também foram incluídas com a arcada inteira em posição coronal. Os resultados preliminares obtidos até o presente momento indicam que as amostras obtidas dos cortes histológicos após o tratamento com laser de baixa potência por 7 dias não apresentaram alterações significativas nos tecidos das maxilas de camundongos sadios quando comparado aos tecidos que não receberam o tratamento. Adicionalmente, foi possível observar que as maxilas com a arcada inteira incluída em posição coronal permitem a melhor observação e preservação tecidual. Consequentemente, nós conseguimos analisar melhor as amostras quando comparada na posição sagital. Assim, é possível observar nessas imagens que na posição sagital não é observado nenhum tipo de agressão ou inflamação desse tecido, mas a preservação desse tecido no manuseio da técnica é um pouco diferente e menos preservada se nós compararmos a posição coronal desse tecido incluído em parafina. Ambos nós não observamos a diferença em tecido, não tem nenhum processo inflamatório ou agressão a esse tecido, mas a posição de inclusão desse material se faz decisiva para a melhor observação do material histológico. Assim, é possível concluir que o tratamento com laser de baixa intensidade não afeta os tecidos da mucosa oral e que a posição coronal pode ser mais eficaz que a posição sagital para a visualização das estruturas teciduais da mucosa oral. Agradeço pela atenção. Muito obrigada.